Eu tinha uma amiga muito próxima que era uma entusiasta de caminhadas. Vamos chamá-la de N para proteger a sua identidade. Ela passava a maior parte do seu tempo livre explorando trilhas na região dos Apalaches, entre Tennessee e Carolina do Norte. Não importava a época do ano, ela sempre estava fora, caminhando. Em um verão, decidiu passar algumas semanas percorrendo a trilha dos Apalaches. Não pretendia fazer o percurso completo, apenas queria conhecer o início, na montanha Springer, na Geórgia, e terminar no Parque Nacional Shenandoah, na Virgínia. Eu a apoiei e incentivei a seguir em frente. Até ajudei a arrumar suas coisas e organizamos para que eu a encontrasse onde a trilha cruzava a área de Newfound Gap, no Parque Nacional de Great Smoky Mountains. Eu iria levar novos suprimentos e caminhar com ela por alguns dias enquanto ela estava no parque, que ficava perto de onde eu morava na época. Chegou o dia dela começar sua jornada, e eu a levei até o ponto de partida, deixando para trás uma N muito animada e determinada. Durante as primeiras semanas de sua viagem, recebi vários cartões postais dela, que ela enviava ao parar para pegar suas encomendas pré-arranjadas de comida e suprimentos. Ela escrevia sempre que podia, para me assegurar que estava segura e fazendo um bom progresso. Eventualmente chegou julho, e o dia em que eu iria encontrá-la se aproximava. Antes de ela partir, nos sentamos e calculamos quando ela chegaria ao abrigo nas montanhas onde estávamos marcados para nos encontrar. O dia 10 de julho foi a data que decidimos. Ela deveria me enviar um cartão postal no último ponto de reabastecimento antes de nosso encontro. E, fiel aos nossos planos, recebi um. O cartão detalhava que ela se sentia ótima e que estava a caminho de me encontrar no abrigo Mount Lent no dia 7 de julho. Recebi o cartão no dia 2 de julho. Íamos ficar lá por uma noite, ter um jantar e descansar antes de continuar na trilha. O Mount Lent Lodge era um dos destinos mais populares no parque, e era preciso fazer a reserva meses antes para garantir um abrigo por uma noite. Era importante que mantivéssemos nosso cronograma, e N sabia disso muito bem. Preparei todos os suprimentos necessários e pedi para meu namorado na época me levar até o ponto de partida. Ele iria caminhar comigo até o abrigo e partiria assim que eu me encontrasse com a N. Tivemos um ótimo tempo caminhando, aproveitando as vistas deslumbrantes dos Smokes enquanto subíamos as íngremes trilhas. Ofegantes e suados, finalmente chegamos ao abrigo e eu esperava que N estivesse lá nos esperando. Era meio tarde e estávamos há algumas horas atrasados em relação aos nossos cronogramas. Fomos até a recepção para verificar se ela havia chegado e feito check-in, mas descobrimos que ela ainda não havia chegado. Não pensamos muito sobre isso, pois você nunca pode ter certeza de quando alguém vai chegar nessas situações. Então, pegamos nossas coisas e nos instalamos em nosso abrigo. Fomos ao lodge tomar um café e lemos nossos livros enquanto esperávamos Anne chegar. O pôr do sol chegou e ela ainda não tinha aparecido. Foi quando comecei a me preocupar. Meu namorado e eu caminhamos até o escritório e perguntamos se alguém chamado N havia tentado fazer o check-in. E, para nossa decepção, ninguém tinha. Voltamos para o nosso abrigo e meu namorado tentou me acalmar enquanto minha ansiedade começava a tomar conta de mim. Ela provavelmente está atrasada. As trilhas nessa área do parque alcançam as maiores elevações da região dos Apalaches. Ela deve ter cansado e ficado para trás, ele me assegurou. Se ela não chegar hoje à noite, provavelmente virá amanhã. Não se preocupe. Tentei deixar suas palavras acalmarem minhas preocupações, enquanto nos deitávamos para descansar, mas passei uma longa noite sem sono. Ela não apareceu no dia seguinte. Esperamos no escritório por horas, mas ela nunca apareceu. Por volta das 2 da tarde, decidimos descer pela trilha da direção de onde ela deveria vir. Avisamos a moça do escritório para informar a Anne
que voltaríamos se ela chegasse enquanto estivéssemos fora. Retornamos por volta das 5 horas da tarde e descobrimos que ela não tinha estado lá. A partir deste ponto, as coisas ficaram caóticas. Não entrarei em muitos detalhes, mas não tivemos outra escolha a não ser deixar o local e voltar para casa, deixando nossas informações de contato com o pessoal de lá para que nos avisássemos se ela aparecesse. Os dias passaram e não havia sinal dela. A ansiedade, culpa e medo me consumiam nos dias seguintes. Não sabíamos como acionar a polícia, e grandes grupos de busca foram enviados. Os Rangers, a polícia e os voluntários vasculharam a área entre onde ela foi vista pela última vez e onde deveria chegar. Quase uma semana e meia depois, encontraram-na machucada e faminta, escondida em uma ravina a cerca de 30 milhas da trilha dos Apalaches e do abrigo onde ela ficou pela última vez. Um dia depois, finalmente pude vê-la no hospital. Ela não contou nada à polícia sobre o que havia acontecido. Não tinha falado absolutamente nada. Na verdade, levou alguns anos para que ela me contasse o que realmente aconteceu, incluindo os detalhes que não havia compartilhado com a polícia. A experiência me fez desistir de caminhadas, completamente. Não tenho certeza se ela gostaria que eu compartilhasse isso com vocês, mas quero que as pessoas estejam cientes de que isso existe e que é algo que você deve ficar atento ao fazer trilhas. Os Smooks provavelmente não são o único lugar onde isso pode acontecer. Contarei exatamente como lembro, nas palavras dela, da melhor forma que posso. Saí do abrigo por volta das 8 da manhã do dia 31 de junho e caminhei a maior parte do dia, fazendo um bom progresso. Estava descansando e comendo alguns lanches para me dar o último impulso de energia que eu precisava para chegar ao meu acampamento naquela noite. Era final de tarde e foi quando ouvi pela primeira vez. As vozes de homens vinham de uma boa distância, mas pensei que eram apenas alguns caras caminhando pela trilha. Nada de extraordinário. Sentei-me lá por mais 15 minutos, mas ninguém passou. As vozes iam e vinham. Era estranho, mas neste ponto eu já estava caminhando sozinha há algumas semanas, então assumi que eu estava apenas imaginando coisas na minha cabeça, por falta de contato humano regular. Peguei minhas coisas e continuei meu caminho, chegando ao meu acampamento bem quando o sol se pôs e as luzes estavam diminuindo. Montei meu acampamento e pendurei meus pertences em fios para mantê-los longe de ursos e outros animais, caso decidissem aparecer. Estava relaxando no meu saco de dormir, lendo um livro quando ouvi novamente as vozes, mais altas agora do que antes. Eu conseguia distinguir levemente os fortes sotaques da região dos Apalaches, embora ainda fosse difícil entender a conversa. Esperei pelo som do amassar de folhas ou quebrar de galhos, indicando que os caminhantes estavam se aproximando, mas o som nunca veio. Fechei os olhos e me forcei a dormir. Você está apenas ouvindo coisas, disse a mim mesma. Na manhã seguinte, fui recebida pelo suave som dos pássaros cantando e uma brisa leve soprando pelas árvores e contra minha tenda. Saí para fora e, para minha desilusão, encontrei alguns pacotes de comida desidratada espalhadas pelo chão. Pareciam ter sido rasgados e toda a comida havia sumido. Eram apenas alguns pacotes, então ainda tinha um suprimento decente, eu acho. O que era estranho era que minha mochila estava totalmente fechada e não mostrava sinais de roeduras ou arranhões que um animal teria deixado. Arrumei meu acampamento, sentindo-me ansiosa, tentando não pensar na coincidência das vozes que ouvi na noite anterior. Caminhei mais rápido naquele dia, tentando manter um ritmo acelerado na esperança de deixar as vozes estranhas e os acontecimentos estranhos para trás. Estive caminhando por algumas horas, passando por uma quantidade mínima de pessoas, quando ouvi as vozes novamente. Elas não sumiam. Desta vez, pareciam sempre estar a uma distância constante atrás de mim. Não importava quantas vezes eu olhasse por cima do meu ombro,
Nunca consegui encontrar ninguém. Cheguei ao meu próprio acampamento e tomei a decisão de caminhar pela noite. Se essas pessoas que me seguiam fossem perigosas, eu não queria montar meu acampamento e me deixar em uma posição vulnerável para ser atacada. Caminhei devagar durante a noite, usando minha lanterna como guia. As vozes pararam algumas horas atrás, e comecei a sentir que havia conseguido me livrar delas, quem quer que fossem. Cheguei a uma pequena abertura na trilha e decidi descansar por algumas horas, pois meus pés pareciam em chamas de tanto que eu havia caminhado. Nem tinha tirado a tenda da mochila quando ouvi as vozes, dessa vez bem atrás de mim. Ali está ela. Uma voz profunda soou em meus ouvidos, e eu me virei, apontando minha lanterna para os olhos de dois homens que pareciam esfarrapados, sujos e desgrenhados. O olhar nos olhos deles era sinistro, e nunca esquecerei a sensação de como minha pele se arrepiou sob o olhar deles. Gritei e saí correndo na direção oposta, ouvindo os pés descalços deles correndo pela trilha atrás de mim. Quando estive longe o suficiente sobre uma colina, saí da trilha e corri o mais rápido que pude através da vegetação e das árvores. A escuridão estava se dissipando, então consegui me mover mais facilmente do que se ainda estivesse completamente escuro. Nas 2 semanas seguintes, me escondi na floresta, esquivando-me das vozes que me cercavam e me escondendo em arbustos. Eles nunca estavam longe. Às vezes, eu os via vagando, conversando sobre as coisas que queriam me fazer. Pareciam não ter se banhado há meses, e ambos usavam apenas calções de carga rasgados. Seus cabelos eram longos e seus corpos estavam cobertos de lama. Sabia que ninguém me procuraria por pelo menos mais 1 semana, pois ninguém esperava por mim até 7 de julho. Mal consegui me manter viva, lutando para encontrar água e racionar minha comida. Sabia que se eles me encontrassem, fariam coisas ruins comigo. Sentia isso nos olhos deles. Sentia isso quando olhava para seus punhos cerrados e ouvia suas vozes roucas. Eventualmente, um guarda do parque e um grupo de voluntários me encontraram. Algumas semanas após voltar para casa e sair do hospital, fiz algumas pesquisas e descobri que havia pessoas que se escondiam nas montanhas para escapar da lei, vivendo lá para evitar a prisão pelos crimes que cometeram. Haviam pessoas que haviam assassinado e violado outros de muitas formas, de maneiras que poderiam resultar em prisão perpétua ou até mesmo em penas de morte. Eles são chamados de homens selvagens. Depois de ouvir sua história, não tenho caminhado muito. Eles não podem ser os únicos por aí. Se você for caminhar em áreas remotas nas montanhas, tenha certeza de olhar para trás, porque os homens selvagens estão sempre à espreita. Desde que me lembro, sempre tive uma fascinação por casas antigas, especialmente naquelas com um pouco de história. Desenvolvi o hábito de explorar lugares abandonados sempre que tinha chance. Não era pelo prazer de invadir, mas pela ideia de conectar-me com o passado, de descobrir segredos esquecidos, escondidos sob camadas de poeira e decadência. No entanto, há um lugar no qual eu gostaria de nunca ter colocado os pés. Um lugar que até hoje me faz tremer só de pensar nele. Era final de outono, um daqueles dias em que o céu está nublado e o ar está carregado com um cheiro de folhas úmidas. Meu melhor amigo, Ethan, e eu estávamos vagando pelos arredores da cidade, seguindo um trilho que nos conduzia profundamente pela floresta. Havíamos ouvido rumores sobre uma velha casa de fazenda que estava abandonada há décadas. Um lugar para o qual as crianças desafiavam umas às outras a visitar, mas raramente o faziam. O trilho estava coberto de vegetação. As árvores eram tão densas que pareciam um crepúsculo mesmo no meio-dia. Depois do que pareceu uma eternidade de caminhada, finalmente rompemos o matagal e chegamos a uma pequena clareira. E lá estava a casa da fazenda. Era tudo o que eu havia imaginado e mais.
A casa erguia-se em 3 andares, com a pintura branca descascada e desbotada. As janelas estavam rachadas e cobertas de sujeira. O telhado estava afundado em alguns lugares, e a varanda da frente parecia prestes a desabar se alguém apenas respirasse em cima dela. As vinhas tinham tomado conta das paredes, subindo até a chaminé quebrada. Todo lugar tinha um ar de negligência, algo há muito tempo esquecido. Mas o que mais chamou minha atenção foi a porta da adega, meio enterrada sob uma pilha de folhas secas, com as tábuas de madeira empenada e apodrecidas, e o trinco de ferro enferrujado mal conseguia mantê-la fechada. Algo sobre ela me deixava desconfortável, uma sensação incômoda de que eu não deveria estar ali. Mas Ethan, sempre em busca de emoção, já estava se dirigindo para lá. "Vamos dar uma olhada", ele chamou de volta para mim, sorrindo como uma criança em uma loja de doces. Hesitei, minha intuição me dizendo que dar meia volta e ir embora seria a melhor opção. Mas a curiosidade acabou vencendo. Afinal, quantas chances eu teria de explorar um lugar assim? Então, com um suspiro profundo, segui Ethan até a porta da adega. Ela rangia ominosamente enquanto a abríamos, as dobradiças protestando com um barulho alto. Um sopro de ar frio subiu da escuridão abaixo, trazendo consigo o cheiro de mofo e terra. Iluminamos com nossas lanternas a penumbra, revelando uma escada estreita que descia para o desconhecido. "Senhoras primeiro", Ethan brincou, me empurrando gentilmente em direção às escadas. Rolei meus olhos, mas desci cuidadosamente, com o peso da madeira rangendo sob meus pés. Não consegui evitar a sensação de que ela poderia ceder a qualquer momento, mas chegamos ao fundo sem incidentes. Nossas lanternas cortavam a escuridão espessa. A adega era surpreendentemente grande, com tetos baixos e paredes de pedra rugosa que pareciam ter sido escavadas na própria terra. O chão era de terra, irregular e úmido, e o ar estava impregnado com cheiro de decadência. Velhas caixas de ferramentas enferrujadas estavam espalhadas, relíquias de um tempo longínquo, mas havia algo mais lá embaixo, algo que não pertencia ao ambiente. No canto mais distante da adega, meio escondido nas sombras, havia uma porta. Estava fora de lugar, mais nova que todo o resto, com bordas limpas e uma estrutura robusta. Não fazia sentido. Quem construiria uma porta em uma adega abandonada e por quê? "Olha isso", disse Ethan, com a voz carregada de excitação enquanto se aproximava. Eu o segui, com o coração acelerado. À medida que chegávamos mais perto, percebi que a porta não tinha maçaneta, nem fechadura, nada que indicasse como poderia ser aberta. Ela estava simplesmente lá. Ethan tentou empurrá-la, mas não se mexia. "O que você acha que tem atrás dela?", ele me perguntou. "Não sei", respondi, minha voz mal acima de um sussurro. Talvez devêssemos apenas deixar isso para lá, mas Ethan não estava ouvindo. Ele já estava procurando algo para forçar a porta. Encontrou uma velha alavanca entre os detritos e a colocou na fenda entre a porta e o batente. Com um gemido, ele pressionou contra ela e lentamente a porta começou a se abrir. Quando a porta rangia, uma onda de ar gelado surgiu, tão frio que parecia cortar minha pele. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto iluminávamos a escuridão além. Não havia nada ali, apenas um vazio, como se o espaço atrás da porta não existisse. "Ethan, eu não gosto disso", disse eu, recuando. "Devemos ir embora." Mas Ethan estava muito absorvido em sua descoberta para notar meu medo. "Vamos, já viemos até aqui. Vamos pelo menos ver o que há lá dentro." Ele avançou com a lanterna mal iluminando a escuridão à frente. Hesitei por um momento antes de segui-lo, cada instinto me dizendo para voltar. O vazio parecia engolir a luz, tornando impossível ver mais do que alguns pés à nossa frente. O ar estava denso e pesado, como se nos pressionasse de todos os lados. Uma sensação crescente de pavor tomou conta de mim. A sensação de que algo estava muito errado. Então, ouvimos. Um sussurro suave e distante ecoando de algum lugar profundo na escuridão. Era fraco,
quase inaudível, mas me fez estremecer. Ethan congelou, sua lanterna tremendo em sua mão. Você ouviu isso? Ele perguntou, sua voz trêmula, e eu assenti, com medo demais para falar. O sussurro se tornou mais alto, mais desesperado, como se estivesse se aproximando. Era uma voz, mas não falava em nenhuma língua que eu pudesse entender. Era distorcida, torcida, como se as palavras estivessem sendo esticadas. E não era apenas uma voz. Eram muitas, sobrepondo-se, criando uma cacofonia de pesadelos. Vamos sair daqui, consegui finalmente dizer, minha voz tremendo. Ethan não discutiu. Viramos e corremos de volta para as escadas da adega, nossos passos ecoando no espaço vazio. Mas quando chegamos ao fundo das escadas, percebemos algo horrível. A porta estava trancada. O pânico se instalou enquanto procurávamos desesperadamente uma saída. Nossas lanternas varriam as paredes, mas não havia nada, nenhuma outra porta, nenhuma janela, nenhum escape. Os sussurros cresceram mais alto, mais insistentes, preenchendo a adega com seu coro enlouquecedor. Pareciam vir de todos os lados, cercando-nos, fechando-se. Então, do escuro, os vimos. Figuras quase invisíveis na luz fraca, emergindo das sombras. Eram humanas, ou pelo menos haviam sido uma vez. Sua pele era pálida e translúcida, esticada sobre as estruturas esqueléticas. Seus olhos eram cavidades vazias que pareciam perfurar nossas almas. Moviam-se lentamente, quase mecanicamente, seus membros se contorcendo e tremendo, como se fossem controlados por uma força invisível. Os sussurros cresceram mais alto à medida que se aproximavam, suas bocas movendo-se em unissono, entoando aquela mesma língua incompreensível. Recuamos, meu coração batendo forte no peito. Ethan estava congelado, seus olhos arregalados com terror, enquanto as figuras se aproximavam. Ethan, precisamos fazer algo. Eu exortei, minha voz elevando-se em pânico. Precisamos sair daqui. Mas ele não respondeu. Apenas ficou lá, olhando as figuras se aproximarem. Suas vozes crescendo mais intensas. E então, tão repentinamente quando começara, os sussurros cessaram. As figuras congelaram no lugar, seus olhos vazios fixos em nós. O silêncio era ensurdecedor, opressivo, como se o próprio ar estivesse sido sugado para fora da sala. Por um momento pensei que talvez estivéssemos a salvo, mas então o chão sob nós começou a tremer, um baixo estrondo que crescia cada segundo que passava. Corra! Eu gritei, agarrando o braço de Ethan e puxando-o em direção à parede oposta. Não havia para onde ir, nenhum escape, mas não podíamos apenas ficar ali esperando pelo que estava por vir. As figuras começaram a se mover novamente, mais rápido dessa vez, seus movimentos mais frenéticos, mais desesperados. Os sussurros retornaram, mais altos e caóticos, preenchendo a adega com seus cânticos enlouquecedores. Então encontramos um túnel, uma passagem estreita levando mais fundo na terra. Sem pensar, mergulhamos nele, e a escuridão nos engolindo. Corremos sem saber para onde o túnel levaria, sem nos importar. Tudo o que importava era colocar o máximo de distância possível entre nós e aquelas coisas. Os sussurros diminuíram atrás de nós, mas o medo permaneceu, impulsionando-nos mais fundo no desconhecido. Eventualmente, o túnel se abriu para outra câmara, um espaço pequeno e apertado com paredes de pedras rugosas e um teto baixo. Caímos no chão, ofegantes, com o coração batendo forte no peito. Por mais um momento, houve um silêncio. Sem sussurros, sem figuras, apenas o som da nossa respiração ofegante. Mas então vimos. No centro da câmara, iluminado pela luz fraca das lanternas, estava um velho caixão podre. Estava meio enterrado na terra, a madeira estilhaçada e deteriorada, mas havia algo dentro dele, uma figura encolhida em posição fetal, suas mãos esqueléticas segurando um livro encadernado em couro gasto. Senti uma onda de náusea ao perceber que havíamos encontrado o que havíamos perturbado. Havíamos descoberto algo que nunca deveria ser encontrado, algo antigo e maligno, e agora estava acordado.
Ethan e eu não dissemos uma palavra enquanto recuávamos do caixão, nossas lanternas tremendo em nossas mãos. Sabíamos que não havia escape, nenhuma saída desse pesadelo em que havíamos caído, mas tínhamos que confiar. Viramos e corremos de volta pelo túnel. Nossos passos ecoando pela passagem estreita, os sussurros nos seguiam, crescendo mais alto, mais insistentes, como se estivessem nos perseguindo, nos instigando a voltar. Mas não paramos, não olhamos para trás, não ousamos, e então, nada. Quando acordei, estava deitada na clareira onde havíamos encontrado a casa de fazenda pela primeira vez. O sol brilhava, o céu estava limpo e o ar estava quente. Não havia sinal da névoa, da adega ou dos horrores que havíamos encontrado. Ethan estava deitado ao meu lado, inconsciente, mas vivo. Agitei-o até acordar e voltamos para o carro sem dizer uma palavra, sem olhar para trás. Dirigimos em silêncio, nossas mentes girando com um pesadelo do qual acabáramos de escapar. Mas, no fundo, eu sabia que não havíamos realmente escapado. O que havíamos desencadeado ainda estava lá fora, escondido nas sombras, esperando pelo próximo tolo a se deparar com ele. E um dia ele nos encontrará novamente. Mas até lá, só posso esperar e rezar para que os sussurros nunca mais voltem a me encontrar. Desde que me lembro, sempre tive uma fascinação por casas antigas, especialmente naquelas com um pouco de história. Desenvolvi o hábito de explorar lugares abandonados sempre que tinha chance. Não era pelo prazer de invadir, mas pela ideia de conectar-me com o passado, de descobrir segredos esquecidos, escondidos sob camadas de poeira e decadência. No entanto, há um lugar no qual eu gostaria de nunca ter colocado os pés. Um lugar que até hoje me faz tremer só de pensar nele. Era final de outono, um daqueles dias em que o céu está nublado e o ar está carregado com um cheiro de folhas úmidas. Meu melhor amigo, Ethan, e eu estávamos vagando pelos arredores da cidade, seguindo um trilho que nos conduzia profundamente pela floresta. Havíamos ouvido rumores sobre uma velha casa de fazenda que estava abandonada há décadas. Um lugar para o qual as crianças desafiavam umas às outras a visitar, mas raramente o faziam. O trilho estava coberto de vegetação. As árvores eram tão densas que pareciam um crepúsculo mesmo no meio-dia. Depois do que pareceu uma eternidade de caminhada, finalmente rompemos o matagal e chegamos a uma pequena clareira. E lá estava a casa da fazenda. Era tudo o que eu havia imaginado e mais. A casa erguia-se em 3 andares, com a pintura branca descascada e desbotada. As janelas estavam rachadas e cobertas de sujeira. O telhado estava afundado em alguns lugares. E a varanda da frente parecia prestes a desabar se alguém apenas respirasse em cima dela. As vinhas tinham tomado conta das paredes, subindo até a chaminé quebrada. Todo lugar tinha um ar de negligência, algo há muito tempo esquecido. Mas o que mais chamou minha atenção foi a porta da adega, meio enterrada sobre uma pilha de folhas secas, com as tábuas de madeira empenada e apodrecidas. E o trinco de ferro enferrujado mal conseguia mantê-la fechada. Algo sobre ela me deixava desconfortável, uma sensação incômoda de que eu não deveria estar ali. Mas Ethan, sempre em busca de emoção, já estava se dirigindo para lá. "Vamos dar uma olhada", ele chamou de volta para mim, sorrindo como uma criança em uma loja de doces. Hesitei, minha intuição me dizendo que dar meia volta e ir embora seria a melhor opção. Mas a curiosidade acabou vencendo. Afinal, quantas chances eu teria de explorar um lugar assim? Então, com um suspiro profundo, segui Ethan até a porta da adega. Ela rangia ominosamente enquanto a abríamos, as dobradiças protestando com um barulho alto. Um sopro de ar frio subiu da escuridão abaixo, trazendo consigo o cheiro de mofo e terra. Iluminamos com nossas lanternas a penumbra, revelando uma escada estreita que descia para o desconhecido. "Senhoras primeiro", Ethan brincou.
me empurrando gentilmente em direção às escadas. Rolei meus olhos, mas desci cuidadosamente, com o peso da madeira rangendo sob meus pés. Não consegui evitar a sensação de que ela poderia ceder a qualquer momento, mas chegamos ao fundo sem incidentes. Nossas lanternas cortavam a escuridão espessa. A adega era surpreendentemente grande, com tetos baixos e paredes de pedra rugosa que pareciam ter sido escavadas na própria terra. O chão era de terra, irregular e úmido, e o ar estava impregnado com cheiro de decadência. Velhas caixas de ferramentas enferrujadas estavam espalhadas, relíquias de um tempo longínquo, mas havia algo mais lá embaixo, algo que não pertencia ao ambiente. No canto mais distante da adega, meio escondido nas sombras, havia uma porta. Estava fora de lugar, mais nova que todo o resto, com bordas limpas e uma estrutura robusta. Não fazia sentido. Quem construiria uma porta em uma adega abandonada e por quê? Olha isso, disse Ethan, com a voz carregada de excitação enquanto se aproximava. Eu o segui, com o coração acelerado. À medida que chegávamos mais perto, percebi que a porta não tinha maçaneta, nem fechadura, nada que indicasse como poderia ser aberta. Ela estava simplesmente lá. Ethan tentou empurrá-la, mas não se mexia. O que você acha que tem atrás dela? Ele me perguntou. Não sei, respondi, minha voz mal acima de um sussurro. Talvez devêssemos apenas deixar isso para lá, mas Ethan não estava ouvindo. Ele já estava procurando algo para forçar a porta. Encontrou uma velha alavanca entre os detritos e a colocou na fenda entre a porta e o batente. Com um gemido, ele pressionou contra ela e lentamente a porta começou a se abrir. Quando a porta rangia, uma onda de ar gelado surgiu, tão frio que parecia cortar minha pele. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto iluminávamos a escuridão além. Não havia nada ali. Apenas um vazio, como se o espaço atrás da porta não existisse. Ethan, eu não gosto disso, disse eu, recuando. Devemos ir embora, mas Ethan estava muito absorvido em sua descoberta para notar meu medo. Vamos, já viemos até aqui, vamos pelo menos ver o que há lá dentro. Ele avançou com a lanterna mal iluminando a escuridão à frente. Hesitei por um momento antes de segui-lo. Cada instinto me dizendo para voltar. O vazio parecia engolir a luz, tornando impossível ver mais do que alguns pés à nossa frente. O ar estava denso e pesado, como se nos pressionasse de todos os lados. Uma sensação crescente de pavor tomou conta de mim. A sensação de que algo estava muito errado. Então, ouvimos. Um sussurro suave e distante ecoando de algum lugar profundo na escuridão. Era fraco, quase inaudível, mas me fez estremecer. Ethan congelou, sua lanterna tremendo em sua mão. Você ouviu isso? Ele perguntou, sua voz trêmula, e eu assenti, com medo demais para falar. O sussurro se tornou mais alto, mais desesperado, como se estivesse se aproximando. Era uma voz, mas não falava em nenhuma língua que eu pudesse entender. Era distorcida, torcida, como se as palavras estivessem sendo esticadas. E não era apenas uma voz. Eram muitas, sobrepondo-se, criando uma cacofonia de pesadelos. Vamos sair daqui, consegui finalmente dizer, minha voz tremendo. Ethan não discutiu. Viramos e corremos de volta para as escadas da adega, nossos passos ecoando no espaço vazio. Mas quando chegamos ao fundo das escadas, percebemos algo horrível. A porta estava trancada. O pânico se instalou enquanto procurávamos desesperadamente uma saída. Nossas lanternas varriam as paredes, mas não havia nada, nenhuma outra porta, nenhuma janela, nenhum escape. Os sussurros cresceram mais alto, mais insistentes, preenchendo a adega com seu coro enlouquecedor. Pareciam vir de todos os lados, cercando-nos, fechando-se. Então, do escuro, os vimos. Figuras quase invisíveis na luz fraca, emergindo das sombras. Eram humanas, ou pelo menos haviam sido uma vez. Sua pele era pálida e translúcida, esticada sobre as estruturas esqueléticas.
Seus olhos eram cavidades vazias que pareciam perfurar nossas almas. Moviam-se lentamente, quase mecanicamente. Seus membros se contorcendo e tremendo, como se fossem controlados por uma força invisível. Os sussurros cresceram mais alto à medida que se aproximavam. Suas bocas movendo-se em uníssono, entoando aquela mesma língua incompreensível. Recuamos, meu coração batendo forte no peito. Ethan estava congelado, seus olhos arregalados com terror, enquanto as figuras se aproximavam. Ethan, precisamos fazer algo. Eu exortei, minha voz elevando-se em pânico. Precisamos sair daqui. Mas ele não respondeu. Apenas ficou lá, olhando as figuras se aproximarem. Suas vozes crescendo mais intensas. E então, tão repentinamente quando começara, os sussurros cessaram. As figuras congelaram no lugar, seus olhos vazios fixos em nós. O silêncio era ensurdecedor, opressivo, como se o próprio ar estivesse sido sugado para fora da sala. Por um momento pensei que talvez estivéssemos a salvo, mas então o chão sob nós começou a tremer, um baixo estrondo que crescia cada segundo que passava. Corra! Eu gritei, agarrando o braço de Ethan e puxando-o em direção à parede oposta. Não havia para onde ir, nenhum escape, mas não podíamos apenas ficar ali esperando pelo que estava por vir. As figuras começaram a se mover novamente, mais rápido dessa vez, seus movimentos mais frenéticos, mais desesperados. Os sussurros retornaram, mais altos e caóticos, preenchendo a adega com seus cânticos enlouquecedores. Então encontramos um túnel, uma passagem estreita levando mais fundo na terra. Sem pensar, mergulhamos nele, e a escuridão nos engolindo. Corremos sem saber para onde o túnel levaria, sem nos importar. Tudo o que importava era colocar o máximo de distância possível entre nós e aquelas coisas. Os sussurros diminuíram atrás de nós, mas o medo permaneceu, impulsionando-nos mais fundo no desconhecido. Eventualmente, o túnel se abriu para outra câmara, um espaço pequeno e apertado com paredes de pedras rugosas e um teto baixo. Caímos no chão, ofegantes, com o coração batendo forte no peito. Por mais um momento, houve um silêncio. Sem sussurros, sem figuras, apenas o som da nossa respiração ofegante. Mas então vimos. No centro da câmara, iluminado pela luz fraca das lanternas, estava um velho caixão podre. Estava meio enterrado na terra, a madeira estilhaçada e deteriorada, mas havia algo dentro dele, uma figura encolhida em posição fetal, suas mãos esqueléticas segurando um livro encadernado em couro gasto. Senti uma onda de náusea ao perceber que havíamos encontrado o que havíamos perturbado. Havíamos descoberto algo que nunca deveria ser encontrado, algo antigo e maligno, e agora estava acordado. Ethan e eu não dissemos uma palavra enquanto recuávamos do caixão, nossas lanternas tremendo em nossas mãos. Sabíamos que não havia escape, nenhuma saída desse pesadelo em que havíamos caído, mas tínhamos que confiar. Viramos e corremos de volta pelo túnel. Nossos passos ecoando pela passagem estreita, os sussurros nos seguiam, crescendo mais alto, mais insistentes, como se estivessem nos perseguindo, nos instigando a voltar. Mas não paramos, não olhamos para trás, não ousamos, e então, nada. Quando acordei, estava deitada na clareira onde havíamos encontrado a casa de fazenda pela primeira vez. O sol brilhava, o céu estava limpo e o ar estava quente. Não havia sinal da névoa, da adega ou dos horrores que havíamos encontrado. Ethan estava deitado ao meu lado, inconsciente, mas vivo. Agitei-o até acordar e voltamos para o carro sem dizer uma palavra, sem olhar para trás. Dirigimos em silêncio, nossas mentes girando com um pesadelo do qual acabáramos de escapar. Mas, no fundo, eu sabia que não havíamos realmente escapado. O que havíamos desencadeado ainda estava lá fora, escondido nas sombras, esperando pelo próximo tolo a se deparar com ele. E um dia ele nos encontrará novamente. Mas até lá, só posso esperar e rezar para que os sussurros nunca mais voltem a me encontrar.
Fazer entregas para uma pequena empresa de transporte não é meu trabalho dos sonhos, mas cobre as contas na maior parte do tempo. O trabalho é simples: pegar um pacote, entregá-lo e repetir. Normalmente faço turnos diurnos, mas com a correria das festas, me pediram para cobrir algumas entregas noturnas. No início, fiquei tranquilo com isso, dirigindo por ruas quietas, sem tráfego, ouvindo meus podcasts favoritos. Na minha primeira noite, estava programado para entregar alguns pacotes em um distrito comercial a cerca de 1 hora da cidade. Já estava escuro quando deixei o armazém. Uma noite fria e sem lua que fazia tudo parecer um pouco mais sinistro. Ainda assim, não estava muito preocupado. Já havia feito corridas noturnas antes e nunca tive problemas. No entanto, o distrito comercial para o qual eu estava indo era um lugar estranho. Fazia parte de um parque industrial, com filas de armazéns e escritórios escondidos em uma área remota, logo após a rodovia principal. O local era praticamente deserto após escurecer. Ninguém trabalhava lá à noite, o que significava que geralmente era quieto, quase silencioso demais. Enquanto dirigia pela longa extensão da estrada que levava ao parque industrial, continuava dizendo a mim mesmo que era apenas mais uma entrega, entrar e sair. Mas algo parecia diferente naquela noite. O ar estava mais pesado e havia uma sensação de inquietação que eu não conseguia afastar. Cheguei ao parque industrial pouco antes da meia-noite. A área estava estranhamente silenciosa, com apenas algumas lâmpadas de rua fracas projetando longas sombras sobre o pavimento. Os armazéns e prédios de escritório se erguiam como gigantes silenciosos, com suas janelas escuras e pouco convidativas. Estacionei minha van em frente ao primeiro prédio da minha rota, um grande escritório sem características marcantes, com uma fachada de concreto simples. Peguei o pacote do fundo da van e caminhei em direção à entrada. Era para ser uma entrega simples: escanear o pacote, deixá-lo na caixa de correio designada e ir embora. Mas, à medida que eu me aproximava da porta, percebi algo estranho. A porta da frente estava ligeiramente entreaberta, o suficiente para eu ver o brilho fraco de uma luz piscando lá dentro. Isso não era normal. O lugar deveria estar trancado para a noite, sem ninguém por perto. Hesitei por um momento, pensando que deveria entrar e ver se alguém estava lá, mas meus instintos me disseram para apenas deixar o pacote e sair. Decidi deixá-lo na caixa de correio e me afastar. Enquanto escaneava o pacote, senti como se alguém estivesse me observando. Não consegui explicar, mas era uma sensação inquietante que fazia os pelos da minha nuca se arrepiarem. Terminei a entrega e rapidamente voltei para a van, tentando afastar a sensação. No entanto, ao subir no banco do motorista, olhei para trás e vi que a porta estava agora fechada. Disse a mim mesmo que não era nada. Talvez o vento tivesse fechado, mesmo que não tivesse ouvido barulho algum. Mas a inquietação não me abandonou enquanto seguia para minha próxima entrega. Essa seria em um armazém na extremidade do parque industrial, ainda mais isolado do que a primeira localização. Segui pela estreita e sinuosa estrada que levava ao prédio, com meus faróis sendo a única luz. O armazém se erguia à frente, sua estrutura metálica brilhando fracamente na luz tênue. Estacionei a van perto da entrada e peguei o pacote. Ao me aproximar da porta, vi algo, ou melhor, alguém, parado perto dos fundos do prédio. A princípio pensei que era apenas um truque de luz, mas à medida que me aproximava, consegui distinguir a figura de um homem parado perfeitamente imóvel perto da doca de carga. Ele não se movia, apenas estava ali, de costas para mim. Sua postura era anormalmente rígida, como se estivesse esperando por algo. "Ei!" chamei, minha voz ecoando pela noite silenciosa. "Você trabalha aqui?" A figura não respondeu. Não se moveu nem um pouco. Meu coração acelerou enquanto me aproximava mais, minha mão apertando o pacote. Algo na maneira como ele estava parado,
naquela imobilidade, me causou um frio na espinha. Dei mais um passo à frente, mas no instante seguinte, a figura desapareceu. Pisquei, minha mente correndo para tentar entender o que eu acabara de ver. Um segundo, ele estava ali, e no próximo, tinha sumido, como se estivesse evaporado no ar. Uma onda de náusea me atingiu enquanto rapidamente deixava o pacote e corria de volta para minha van. Liguei o motor, minhas mãos tremendo, e acelerei, saindo de lá sem olhar para trás. O restante das minhas entregas deveria ser rotineiro, mas depois do encontro no armazém, não consegui afastar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Cada vez que virava uma esquina ou estacionava em frente a outro prédio, uma parte de mim pensava que poderia ver aquela figura me observando. Foi apenas na minha entrega final da noite que as coisas realmente tomaram um rumo pior. Meu último destino era um pequeno prédio de escritórios na extremidade do parque industrial. O lugar parecia abandonado, sem luzes, sem carros no estacionamento, e as janelas estavam cobertas de sujeira, como se ninguém estivesse ali há anos. Mas o endereço batia com o que estava no pacote. Então, pensei que era apenas um prédio antigo que não havia sido atualizado no sistema. Estacionei a van e saí, o ar frio mordendo minha pele. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo suave estalar de cascalho sobre minhas botas enquanto caminhava em direção ao prédio. Ao me aproximar da porta da frente, notei algo estranho. Um pedaço de papel colado no vidro. Parecia uma nota de algum tipo, escrita apressadamente com um marcador vermelho. Esforcei-me para ler as palavras na luz fraca. Saia agora, você está sendo observado. Meu coração pulou. Eu encarei a nota, minha mente a mil. Era alguma espécie de brincadeira? Uma piada deixada por um funcionário entediado? Mas então me lembrei da figura que havia visto mais cedo, e meu estômago se revirou. De repente, o ar parecia mais pesado, sufocante. Olhei ao redor, mas o estacionamento estava vazio. Eu estava sozinho, ou pelo menos achava que estava. Deixei o pacote na porta, minhas mãos tremendo, e me virei para voltar para a van. Mas, assim que eu comecei a andar, ouvi um suave som de farfalhar vindo de trás de mim. Congelei. Minha respiração ficou presa na garganta. Lentamente me virei. A figura estava de volta. Ele estava parado nas sombras, perto do canto do prédio. Longe, o suficiente para que eu não conseguisse ver suas feições. Mas sabia que era ele. A mesma figura que eu havia visto no armazém. A mesma imobilidade inquietante. A mesma presença assustadora. Ele não se movia, não fazia som algum, apenas estava ali. O pânico tomou conta de mim, enquanto eu me virava e corria para a van, meu coração pulsando em meus ouvidos. Tentei abrir a porta, mas minhas mãos tremiam tanto que mal consegui. Joguei-me no banco do motorista, fechei a porta e tranquei. Mas quando liguei o motor, vi ele novamente. Ele estava parado no meio da estrada, diretamente à frente da van. Seu rosto ainda estava obscurecido pelas sombras, mas eu sentia seus olhos em mim, queimando através da escuridão. Não esperei, acelerei o pedal do acelerador, desviando dele. Meus faróis capturaram um breve vislumbre de uma figura enquanto passei rápido, mas ao olhar no retrovisor, ele havia desaparecido. Dirigi para fora daquele parque industrial o mais rápido que consegui, minhas mãos segurando o volante tão firmemente que meus nós nos dedos estavam brancos. Continuei olhando nos espelhos, mas a estrada atrás de mim estava vazia. Não parei de dirigir até estar de volta na rodovia, a quilômetros de distância do parque industrial. Meu coração ainda estava acelerado e minha mente girava com perguntas. Quem era aquela figura? Por que ele estava me seguindo? E o que diabo significava aquela nota? Tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que era apenas alguma brincadeira ou coincidência. Mas, no fundo, eu sabia que não era.
Algo naquela noite parecia diferente, como se eu tivesse cruzado alguma linha invisível, indo para um lugar onde não deveria estar. Completei minha rota e retornei ao armazém para entregar a van, mas não consegui afastar a sensação de que ainda estava sendo observado. Ao entregar as chaves e registrar a saída, vi o despachante me olhando com uma expressão estranha. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas então balançou a cabeça e me entregou meu recibo. "Está tudo bem?" perguntei, minha voz soando mais casual do que realmente eu me sentia. Ele hesitou, então acenou com a cabeça. "Sim, é só estranho. Outro motorista relatou ter visto alguém rondando o parque industrial na semana passada. Disse que isso o deixou assustado." Meu estômago se revirou. "Eles disseram como ele era?" perguntei. Ele balançou a cabeça. "Não. Apenas disse que sentiu que estava sendo seguido. Não disse mais nada depois disso. Apenas saí. Já se passaram alguns dias desde aquela noite e não voltei ao trabalho. Dizer que eu estou doente é mais fácil, mas a verdade é que eu estou assustado. Assustado demais. Se eu voltar, vou vê-lo novamente." Sou um grande amante de caminhadas. Durante uma viagem pelo país, estive fazendo trilhas em Utah, logo após o término de um relacionamento com quem eu achava que seria minha noiva. Para resumir, descobri que ela estava se envolvendo com um dos meus melhores amigos. Foi uma traição total de ambas as partes. Na época eu tinha 31 anos e Utah era um dos estados que mais estava ansioso para atravessar. Há grandes florestas por lá que qualquer amante de trilhas sonharia em explorar. Escolhi o Parque Nacional Wasatch Cat como meu destino, em Utah, pois ouvi muitas boas coisas sobre ele. Um dos maiores atrativos para mim era que havia muitas áreas isoladas que eu poderia acessar facilmente. Eu prefiro fazer trilhas sozinho, então trilhas lotadas de pessoas não são bem a minha praia. Optei por uma área sem nome na floresta e dirigi meu carro, o mais longe que consegui, por uma estrada de acesso estreita. Estacionei, saí do carro e absorvi os arredores. Me preparei e verifiquei meu telefone. Sem sinal, do jeito que eu gosto. Fiz uma nota mental do meu ponto de partida e comecei a trilha. Sei que caminhar sozinho em território desconhecido é perigoso, mas não acho que teria tanta diversão seguindo uma rota designada. Sempre baixo o mapa digital de qualquer local que planejo explorar. Muitas pessoas não percebem que o GPS do seu telefone ainda funciona sem sinal. Eu sei o que você está pensando, mas não, eu não me perdi. Eu gostaria de poder dizer que essa é a essência da história, mas a realidade do que aconteceu é algo que ainda estou tentando entender. Meu destino era um ponto de mirante no cume da montanha, que estava a cerca de 3 ou 4 milhas de distância. O terreno era bastante difícil, então eu estava avançando a apenas 1,5 milha por hora. Cerca de 1 hora após o início da caminhada, começou a chover. Embora fosse leve, recusei continuar caminhando na chuva, que é um enorme incômodo para mim. Irritado, virei-me e comecei a retrair meus passos. Eventualmente avistei meu carro à distância, e fiquei aliviado ao pensar que aquela saída frustrante logo chegaria ao fim. Quando cheguei ao veículo, encontrei uma visão horripilante. Todos os 4 pneus estavam furados. Senti o medo começar a se instalar. Não havia chance no mundo de que todos os 4 pneus tivessem sido furados por coincidência. Isso era intencional. Virei a cabeça, escaneando a floresta em todas as direções. Nada. Ouvi com toda a atenção que pude. Mas qualquer som que pudesse ter ouvido foi abafado pelo padrão das gotas de chuva nas folhas e arbustos. Pensei nas minhas opções. Sem sinal, eu estava basicamente em apuros. Precisava de sinal para poder ligar pedindo ajuda. Mas, pelo que me lembrava, havia perdido o sinal a mais de 20 milhas na estrada de acesso.
Caminhar de volta até a civilização parecia uma opção exaustiva. Eu precisava encontrar um lugar alto. Felizmente, o destino que originalmente buscava era exatamente isso. Tive que arriscar. Não me sentia seguro caminhando 20 milhas pela estrada, onde estaria basicamente exposto. Sem mais delongas, virei-me novamente para a floresta e recomecei meu trajeto. Estava cerca da metade do caminho até o cume, quando percebi um leve farfalhar vindo de trás de mim. Talvez a 40 jardas de distância. O som começava e parava em sincronia com os meus movimentos. Eu não queria me virar e olhar. Então, acelerei o passo, sabendo que provavelmente era um caminhante mais lento do que eu. O sol estava começando a se pôr, projetando uma sombra estranha sobre a floresta. A chuva ainda caía, e eu começava a ficar nervoso. Após colocar alguma distância entre mim e aquilo que me seguia, lancei um olhar discreto por cima do ombro. Não vi nada, mas alguém poderia facilmente estar se escondendo atrás de qualquer uma das inúmeras árvores da floresta. Finalmente, cheguei ao pico e, por um milagre, havia sinal de telefone lá em cima. Não perdi tempo. Não parei nem para admirar a vista. Informei a polícia exatamente onde meu carro estava e expliquei o que aconteceu, incluindo minha suspeita de estar sendo seguido. Depois, desliguei, aliviado por alguém saber onde eu estava. Ainda havia um problema gritante. Eu teria que navegar de volta pela floresta antes que escurecesse completamente, enquanto tentava evitar quem quer que estivesse me seguindo. Não poderia simplesmente voltar em linha reta pela floresta. Isso seria pedir problemas. Pensei por um segundo antes de concluir que teria que tentar caminhar em um semicírculo de volta para o meu carro. Esperto, evitando qualquer armadilha que alguém tivesse preparado. Caminhei paralelo ao penhasco por um tempo antes de entrar na floresta, de um ângulo diferente. Não me preocupei em analisar essa área da floresta. Então puxei o mapa no meu telefone e rezei para que minhas habilidades de navegação não me deixassem na mão. As coisas estavam indo bem por um tempo. Não havia ouvido nenhum som incomum atrás de mim ou à minha frente. Posso ter falado cedo demais, pois, não mais que 30 segundos depois de pensar nisso, ouvi um galho se quebrar à minha esquerda. Virei para olhar, mas não vi nada e, alguns minutos depois, ouvi outro som. Desta vez, diretamente atrás de mim. Meu sangue gelou ao perceber que havia várias pessoas lá fora. Acelerei o passo novamente, entrando em um leve trote, como se as coisas já não fossem suficientemente aterrorizantes. Encontrei algo que elevou meus níveis de pânico de 5 para 10. Havia um acampamento improvisado, literalmente escondido na floresta. Havia cerca de 12 troncos dispostos em um círculo ao redor de uma fogueira. Alguém estivera ali recentemente. Corri ao redor e continuei, lançando olhares para trás de vez em quando. Alguns minutos depois, ouvi algo à minha direita. Desta vez, virei rápido o suficiente para ver apenas o pé de alguém se escondendo atrás de uma árvore. Aquilo foi o suficiente para mim. Meu leve trote se transformou instantaneamente em uma corrida desenfreada pela floresta. Não me importava quão barulhento eu estivesse. Precisava sair daquela floresta. Enquanto corria, os sons ao meu redor ficavam cada vez mais altos. Era claro que estavam me perseguindo, e nem estavam tentando mais esconder. Continuei correndo com medo de olhar para trás. Em um ponto, não consegui mais resistir ao impulso e olhei sobre o meu ombro. Contava pelo menos 6 pessoas, todas vestidas de branco e correndo em minha direção. Continuei correndo, sabendo que meu carro não estava longe. Os próximos minutos foram os momentos mais aterrorizantes que já experimentei na minha vida. Imagine estar sobrecarregado de exaustão, enquanto a ameaça de morte paira sobre você. Não consegui desacelerar. Minha vida, literalmente, dependia disso. Finalmente avistei meu carro à distância, e bem atrás dele estava um policial. Cheguei até seu carro e me curvei, quase vomitando, antes que ele tivesse a chance de falar. Virei-me, e aquelas pessoas que me perseguiam haviam desaparecido. O policial me disse que tinha ido à frente e chamado ajuda. E eu estava muito mais do que agradecido por isso.
Dei a ele um relatório policial completo e o que ele me disse foi arrepiante. Aparentemente, Utah abriga a maior população de Mormons do país. E não é incomum encontrar pessoas estranhas em florestas não marcadas. A floresta específica que eu estava explorando tinha uma história muito rica, especialmente no que diz respeito a cultos e grupos religiosos. O policial me disse que provavelmente havia encontrado um desses grupos e que fui imprudente ao explorar uma parte aleatória da floresta. Em toda honestidade, o que aquele policial me disse todos esses anos atrás provavelmente era verdade. Ainda não consigo entender isso, porém, se eles estavam bravos porque eu estava invadindo suas terras, por que não simplesmente me avisar? Não vejo razão para que precisassem me seguir e me perseguir pela floresta, especialmente depois de furar meus pneus. Essa experiência ainda é algo que eu penso o tempo todo. Eu estava empolgado com um novo começo quando me mudei para meu novo apartamento no coração da cidade. O prédio era moderno, os vizinhos pareciam simpáticos e a localização era perfeita. Mas o que eu não sabia era que os trabalhadores noturnos no apartamento ao lado transformariam o meu lar dos sonhos em um verdadeiro pesadelo. Tudo começou há alguns meses depois da minha mudança. Eu trabalhava em um horário regular, das 9 às 5. Então, normalmente estava em casa à noite, pronto para relaxar e descansar. Mas em uma noite, enquanto eu estava prestes a adormecer, ouvi ruídos estranhos vindos do apartamento ao lado. Parecia o som de máquinas pesadas e conversas abafadas, o que era incomum considerando o horário avançado. No início pensei que fossem apenas algumas reformas noturnas, mas os ruídos continuavam noite após noite. Sempre começavam por volta da meia-noite e seguiam até as primeiras horas da manhã. O barulho constante me impedia de dormir e comecei a me sentir cada vez mais irritado e privado de sono. Certa noite decidi abordar meus vizinhos e perguntar sobre o barulho. Bati na porta e depois de alguns momentos, um homem abriu. Ele era alto e musculoso, com uma expressão severa e a cabeça raspada. Oi, sou seu vizinho do lado. Comecei, tentando soar amigável. Tenho ouvido alguns ruídos altos à noite e gostaria de saber se você poderia diminuir um pouco. Ele me olhou por um momento antes de responder. Estamos trabalhando. Temos um turno noturno. Trabalhando em quê? Eu perguntei, genuinamente curioso. Ele não respondeu, apenas deu de ombros e disse: é confidencial. Vamos tentar fazer menos barulho. Assenti, sentindo-me um pouco desconfortável, mas grato pela cooperação. Naquela noite, o barulho estava um pouco mais baixo, mas não parou completamente. Tentei ignorar e focar no meu trabalho, mas a falta de sono estava começando a cobrar seu preço. Nas semanas seguintes, os ruídos continuaram, e comecei a notar outras coisas estranhas. Grandes entregas chegavam em horários incomuns, e pessoas iam e vinham do apartamento, sempre parecendo sérias e secretas. Minha curiosidade cresceu, mas também meu medo. Em uma noite decidi investigar mais a fundo. Fiquei acordado até tarde, observando pela janela enquanto os trabalhadores noturnos carregavam caixas e equipamentos para dentro do apartamento. Não consegui ver muito, mas percebi que eles sempre tomavam cuidado para não chamar a atenção. Tentei me convencer de que não era nada da minha conta, mas o barulho constante e a atividade estranha estavam me deixando à beira da loucura. Conversei com a administração do prédio e até chamei a polícia, mas todas as vezes eles não encontraram nada fora do comum. Era como se minhas reclamações caíssem em ouvidos surdos. Uma noite, enquanto eu estava deitado na cama, o barulho ficou mais alto e mais persistente. Parecia uma mistura de perfurações e marteladas, com gritos ocasionais. Minha frustração atingiu o pico e decidi confrontá-los, de uma vez por todas. Saí do meu apartamento furioso e bati na porta deles. Abram! Gritei, minha voz ecoando pelo corredor,
Isso tem que parar. A porta se abriu levemente e o mesmo homem de antes me olhou por uma fresta. O que você quer? Perguntou com um tom frio e nada acolhedor. Esse barulho tem que parar. Exigi. Eu não aguento mais. Ele saiu para o corredor, fechando a porta atrás de si. Escute, disse ele, com a voz baixa e ameaçadora. Estamos apenas fazendo nosso trabalho. Você deveria cuidar da sua própria vida. Senti uma onda de medo, mas me mantive firme. Não vou a lugar nenhum até você me explicar o que está acontecendo aí dentro. Ele se aproximou, estreitando os olhos. Você realmente quer saber? Tudo bem. Entre. Eu hesitei. Cada instinto gritava para eu fugir, mas minha curiosidade falou mais alto. Segui-o para dentro do apartamento, meu coração batendo acelerado. O interior era um labirinto de equipamentos e máquinas. Grandes mesas de metal estavam cobertas de ferramentas, e as paredes eram forradas com dispositivos de alta tecnologia. Um grupo de homens e mulheres trabalhava em silêncio, seus rostos sérios e concentrados. O que é tudo isso? Perguntei com a voz trêmula. Somos engenheiros, disse ele. Trabalhamos em projetos confidenciais. É tudo o que você precisa saber. Olhei ao redor, sentindo uma mistura de medo e fascinação. Mas por que trabalhar à noite? É o único horário em que podemos trabalhar sem interrupções, respondeu ele. Agora você já viu o suficiente. Volte para o seu apartamento e nos deixe em paz. Eu assenti, recuando em direção à porta. Tudo bem, vou deixá-los em paz. Só tentem fazer menos barulho. Ele me observou enquanto eu saía, e a porta se fechou atrás de mim com um baque pesado. Senti um alívio, mas também um medo persistente. O mistério dos trabalhadores noturnos havia sido parcialmente resolvido, mas sua presença ainda me deixava inquieto. O barulho continuou, mas eu tentei ignorá-lo, focando no meu trabalho e tentando manter uma aparência de normalidade. Mas a sensação de desconforto nunca me deixou. Todas as noites, deitado na cama, eu me perguntava o que eles realmente estavam fazendo e por que eles eram tão secretos. Uma noite cheguei em casa e encontrei um bilhete debaixo da minha porta. Era dos trabalhadores noturnos, pedindo que eu os encontrasse no apartamento deles. Meu coração disparou enquanto lia o bilhete, uma mistura de medo e curiosidade me dominando. Hesitei, mas decidi ir. Eu precisava de respostas, e aquela era a minha chance de obtê-las. Caminhei até a porta ao lado e bati, minhas mãos trêmulas. A porta se abriu, e o homem de antes me cumprimentou. Entre, disse ele, afastando-se. Entrei no apartamento, meus olhos examinando o ambiente. A atmosfera estava tensa, e os trabalhadores noturnos me olhavam com uma mistura de suspeita e curiosidade. Precisamos da sua ajuda, disse o homem, com um tom sério. Ajuda? Com o quê? Perguntei, confuso. Ele me levou até uma mesa coberta com plantas e diagramas. Estamos trabalhando em um projeto, mas precisamos de alguém com suas habilidades para concluí-lo. Olhei para os planos, meu medo se transformando em fascinação. Que tipo de projeto? Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais estivesse ouvindo. É um sistema de segurança. Estamos desenvolvendo para um cliente de alto perfil e precisamos da sua expertise para finalizar o design. Senti uma mistura de medo e excitação. Aquela era uma chance de fazer parte de algo grande, mas o sigilo e o trabalho noturno ainda me incomodavam. Por que todo esse segredo? Eu perguntei. Ele suspirou. Nossos clientes exigem discrição. Não podemos correr o risco de que alguém descubra sobre esse projeto antes de ser concluído. Eu assenti, entendendo a gravidade da situação. Tudo bem, eu ajudo vocês, mas precisam manter o barulho sob controle. Isso está me deixando louco. Ele concordou e passei as semanas seguintes trabalhando com os trabalhadores noturnos, ajudando-os a finalizar o projeto. O barulho continuou, mas agora eu entendia seu propósito.
A sensação de desconforto ainda estava lá, mas foi atenuada pelo senso de realização. Quando o projeto finalmente foi concluído, os trabalhadores noturnos me agradeceram e prometeram manter o barulho ao mínimo. A estranha atividade cessou, e eu finalmente consegui ter uma boa noite de sono. A experiência me deixou com sentimentos conflitantes. Eu havia feito parte de algo importante, mas o medo e a incerteza haviam deixado suas marcas. Aprendi a confiar nos meus instintos e a agir quando algo parecia errado. Mas também percebi que, às vezes, a verdade pode ser tão inquietante quanto o mistério.